Deputado, muito bom dia, deputado. Bom dia, a satisfação está com vocês. Prazer falar com o senhor. Romário Policarpo, presidente da Câmara de Vereadores. Na década de 60, ali na morte do Luther King Jr., em 60, se não me falha a memória, 68, foi a morte dele, 69, nós tivemos uma explosão contra o racismo. O mundo inteiro surge ali nos Estados Unidos aquela luta contra o racismo, quando em um discurso do Luther King Jr. ele diz o seguinte: olha, nós não iremos vencer a guerra com guerra. Vamos fazer o seguinte, já que quando os negros entram nos ônibus, ele tem que sentar lá no fundo, e se tiver um branco em pé, ele tem que abrir espaço para o branco sentar. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje o proletário, o povo negro, não vai mais andar de ônibus. E foi ali que acabou, inclusive, essa indiferença, essa questão do racismo dentro dos ônibus. Qual que é a visão do deputado Rubens Ottoni, deputado federal, sobre essa questão, sobre esse momento, e um momento de pandemia? Quer dizer, é um contraste, né? E que pode, inclusive, trazer um desastre muito grande. Não existe, Messias, força maior do que a solidariedade, a fraternidade, o amor. E aqui eu quero cumprimentar aqui o Policarpo, cumprimentar aqui o Paulo, nossos amigos, dizer a satisfação de estar aqui com vocês. E nesse momento, Messias, que você disse, um momento muito delicado que nós estamos vivendo, e o Policarpo falou bem aqui, não apenas no Brasil, mas no mundo. E nós precisamos ter uma reação. E a reação é pelo bem. A reação nesse momento é uma reação para cuidar das pessoas. A reação que nós precisamos ter é uma reação para que nós possamos cuidar de maneira prioritária dos mais necessitados, daqueles que nesse momento estão mais atingidos. E evidentemente as pessoas que estão sendo mais atingidas pela pandemia são aquelas que dependem das políticas públicas, aquelas que dependem do atendimento do poder público e que às vezes não têm. Então este é o momento que nós estamos vivendo, e nesse sentido, dentro desse universo da pandemia, surgem essas reações de radicalismos de parte a parte, e o racismo é uma delas. E o Policarpo colocou muito bem aqui. Nós precisamos tratar questões como essa numa visão macro, numa visão maior e de muita responsabilidade. O momento é de solidariedade, o momento é de fraternidade, o momento é de cultivar o humanismo, para que a gente possa descobrir o caminho para poder dar uma resposta aos desafios que nós temos. Paulo, deputado, o deputado Rubens Ottoni, eu fui para o intervalo carecendo de uma resposta do senhor, o senhor ia dar a resposta, eu que não deixei, até por causa do tempo que nós temos aqui. O senhor falou como é que os deputados vão pedir voto para os prefeitos e para os vereadores, que realmente eles não, aliás, com exceção do Rubens, eles não respeitam vereador nem prefeito. Eu quero saber como é que eles vão pedir a reeleição deles. E o vereador é o cabo eleitoral de luxo, né? Eu não. Eu sou cabo eleitoral de frente. O Paulo fez uma pergunta importante, porque nesse cenário de dificuldade que nós estamos vivendo, cenário de pandemia, isso tem impacto na vida total. E como esse ano nós temos eleições municipais, como é que vai se dar isso? Como é que se faz? Faz ou não faz? Eu tenho falado, Paulo, que é claro que tem o imponderável. A gente nunca sabe. Você falou assim, quem pode garantir que vai chegar lá na frente, vai ter eleição? Quem pode garantir? Nada. A gente não pode nem garantir se a gente vai estar vivo. Não é? Então isso, o imponderável, a gente não tem como controlar. Agora, quem tem responsabilidade tem que construir as regras. E o que eu tenho dito para as pessoas mais ligadas a mim, que vêm me procurar, para os amigos, as pessoas falam, não se iluda, vai ter eleição. Porque se ficar iludido que não vai ter eleição, você vai trabalhar contra você mesmo. Então não se iluda, vai ter eleição. O Tribunal Superior Eleitoral já disse, o presidente já reiterou várias vezes, eu participei da posse do presidente, lá na posse do presidente Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral. Ele reiterou isso, que as eleições vão acontecer, que há uma discussão, um acompanhamento da pandemia junto com o Congresso, junto com a Câmara, com o Senado. Até o final do mês de junho vai ter uma orientação mais definitiva. O que pode acontecer é um ajuste de data, jogar um pouco, como o Messias falou, jogar um pouco mais para frente, vai ser para novembro, vai ser para dezembro, um ajuste de data,
mas a eleição vai acontecer e vai acontecer este ano. Então não se iluda. Quem está envolvido com campanha eleitoral, a pior coisa é ficar iludido pensando que não vai ter. As eleições vão acontecer, é claro que a pandemia nos preocupa, por quê? Porque há um descontrole total no país, né? O menosprezo do presidente da República, a omissão do Ministério da Saúde em relação à pandemia. O Ministério da Saúde não tem um ministro da Saúde. Exatamente. Isso está levando a uma pandemia, um descontrole total. O Ministério Público, não sei se você sabe, Messias, o Ministério Público Federal entrou essa semana, abriu um inquérito civil público para investigar os recursos disponíveis, recursos já carimbados, eu vi isso, disponíveis para a pandemia e que não estão sendo usados pelo governo federal, porque às vezes a desculpa é a seguinte: mas não tem dinheiro. Tem dinheiro. O dinheiro está disponível, apenas 6,8% desses recursos foram gastos até o dia 27. Meu Deus do céu, só isso, Rubens? 6,7% dos recursos disponíveis carimbados para usar na pandemia foram usados até o dia 27 de maio, e com isso o que acontece? 46 milhões de testes é o que precisa no Brasil. Até agora só arrumou 10 milhões. Meu Deus. 14 mil respiradores é o que foi anunciado. Até agora só 1.500 foram entregues. 3 mil leitos de UTI que precisam e que foram prometidos pelo Ministério da Saúde. Até agora pouco mais de 500 foram entregues. É claro que a pandemia toma conta. Tá avançando para a periferia das grandes cidades, está avançando para os municípios do interior, chegando na população vulnerável, na população mais sacrificada que não tem como ser atendida, a coisa está expandindo. Por isso que é o que vocês falaram aqui, é recorde sobre recorde. Cada dia nós demoramos um mês para ter 1.000 mortos. Agora nós estamos tendo 1.000 mortes por dia. Por dia. Então é um absurdo. Não, 1.000 não. Foi 1.300. 1.300. Doutor, o senhor falou que o governo federal basicamente está esquecendo que nós estamos numa pandemia e os gastos que deveriam ser para o coronavírus, né, para o momento, não estão sendo feitos. O que fazer numa situação como essa? Eu falo isso, Messias, porque a nossa preocupação num momento como esse deve ser com as pessoas. Deve ser cuidar daqueles, principalmente dos mais necessitados, que estão enfrentando as consequências dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Infelizmente, o governo federal, que deve dar as respostas, que deve coordenar essas ações, a gente vê uma ação evidente de menosprezo do presidente, de omissão do Ministério da Saúde, e a indignação nossa é quando a gente vê que os recursos que estão disponibilizados, que estão carimbados para poder dar essa ação, elas não acontecem. Essa semana ainda, nós tivemos um outro problema, o Messias, que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele sancionou nessa quarta-feira, ontem ele sancionou uma lei, foi votada no Congresso Nacional, uma lei que extingue o Fundo de Reservas Monetárias. Esse Fundo de Reservas Monetárias, ele é cerca de 8 bilhões de reais. E nós votamos lá no Congresso Nacional a extinção desse Fundo de Reservas Monetárias. Para quê? Para pegar esse dinheiro e investir no combate ao coronavírus. 8 bilhões para a saúde. Foi aprovado por unanimidade. Sim, claro. Todos os partidos, lógico, porque no momento desse de emergência... Não tem como fazer politicagem. Aí o que aconteceu? Todo mundo, não tem politicagem, todo mundo aprovou, acabou com o fundo, Romário. 8 bilhões direcionados para o coronavírus. O que aconteceu? Ontem o presidente sancionou a lei. Só que fez um veto. E o veto? Qual que foi o veto? Tirou a destinação para o combate ao coronavírus. Não. E aí o recurso agora vai para poder atender o pagamento da dívida pública, ao invés de ser investido. É um crime. Então é isso que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo um momento, uma crise sanitária de um alcance muito grande, mas o mais grave é a crise política, a irresponsabilidade do governante. Os senhores vão derrubar esse veto? A questão é que agora, com sessão virtual, não tem nem regra para derrubada de veto. Meu Deus. E é isso que está facilitando. O quórum fica prejudicado. Exatamente. Dos vetos, então, para a derrubada do veto, não tem regra ainda para a derrubada de veto. Então, não foi convocada nenhuma reunião para poder fazer derrubada de veto. Precisa acertar isso. Nós estamos aguardando ainda ver como que trabalhamos essa questão.
São 8 horas, deputado, o senhor vai responder esse Não, é só para explicar. Nós não queremos que distribua esse dinheiro para ninguém, não. É o presidente gastar com aquilo que precisa, é comprar. E aquilo que foi combinado, né? Comprar as UTIs que não foram compradas, comprar os respiradores que não foram comprados, garantir os testes que não foram feitos. O Romário acabou de falar aqui. Um grande problema que nós temos no Brasil é a falta de testes. Não tem teste para a população de risco, não tem como aí elaborar uma estratégia para combater a pandemia. É por isso que está avançando, porque tem muita pessoa contaminada. Hoje fala-se mais de 5 milhões, mais de 5 milhões de pessoas que estão contaminadas. O Ministério da Saúde anuncia 550 mil. Por que ele anuncia 550 mil só? Porque lá naquele anúncio é só quem fez o teste. Como não tem teste, não tem diagnóstico. Isso pode ser 3 vezes maior, 4, 5 vezes maior. Os estudos da universidade estão falando em 10 a 15 vezes mais o número. Mais de 5 milhões de pessoas contaminadas. E o mais grave, essas pessoas estão aonde? Estão circulando no nosso meio, porque não tem sintoma, pensando que está tudo bem porque não tem teste. Estão transmitindo a doença. Estão transmitindo a doença. Às vezes a pessoa fala, mas se ele não tem sintoma, por que não tem problema? Pois é, porque ele está imunizado, mas ele passa para uma pessoa mais vulnerável e essa pessoa vai morrer lá na frente. Então é um verdadeiro crime, o genocídio que está acontecendo no país. Muito obrigado, senhor, pela participação, pela presença. Foi muito bom a sua presença aqui. Uma satisfação, uma honra poder participar com vocês sempre. No Jornal do Sucesso, e será sempre convidado para vir, viu, deputado? Obrigado. É uma pessoa muito ponderada. Vai ser um prazer sempre estar com vocês aqui para poder contribuir nas reflexões de vocês. E tem credibilidade também.